A paz do Senhor, família, que alegria ter você aqui novamente no Devocional da Família. Como você já sabe, é um prazer inenarrável estar aqui com você. E hoje, no nosso 9º dia, nós vamos falar sobre as verdades de Deus. Por quê? Porque as verdades de Deus não são alguma coisa apenas transcendente, não são alguma coisa apenas no reino do Espírito. As palavras de Deus sobre mim e sobre você são realidades para vivermos hoje e agora. Porque crer na verdade é viver a realidade do céu. E para a gente compreender um pouquinho mais isso, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Apenas um versículo simples, mas muito profundo, que fala assim, é Jesus dizendo: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. A vida cristã, ela não é sustentada por meros sentimentos, por arrepios ou por ideologias. O Evangelho, ele não é uma ideologia. O Evangelho é uma verdade eterna e é o poder de Deus para a salvação e para todo aquele que nele crê. Sabe, Jesus, quando ele traz uma proposta da salvação, ele não vem melhorar a nossa vida antiga, mas ele vem nos dar uma nova natureza, e natureza pela qual podemos nos relacionar com Deus. Então, quando Jesus está falando aqui, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade, é que a palavra em movimento de Deus, o verbo se movimentando em nós, vai reformando tudo aquilo que o pecado deformou. Sabe, imagina comigo um saco plástico que ele tem uma estrutura bonita, mas quando o fogo do pecado chega perto dele, ele fica totalmente deformado. Então Jesus vem e restaura, pega o que estava deformado e traz uma reforma para aquilo, a fim de que se assemelhe à imagem e semelhança de quem Deus é. Então, quando Jesus está falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ele está dizendo para mim e para você que o processo da vida com Deus vai nos santificando, vai nos purificando, vai matando aquilo que é Adão em nós, a nossa velha natureza, e vai trazendo a verdade eterna de Deus sobre mim e sobre você, a opinião de Deus sobre nós, porque eu e você não somos o que os nossos pecados dizem sobre nós, não somos o extrato dos nossos pais e nem o que as pessoas pensam ao nosso respeito, nós somos tudo que Deus falou sobre nós, e Deus falou que nós somos amados, que nós somos filhos, reconciliados e que tem todas as coisas cooperando para o nosso bem, porque amamos a Deus e caminhamos segundo o seu propósito. Esse texto de João 17 nos mostra que o que Deus diz não é apenas uma opinião, ou um conselho espiritual, ou uma direção para a nossa vida, mas uma realidade mais firme que existe. A realidade mais firme que existe. Quando Deus declara algo, isso se torna uma base segura para a nossa fé, pela qual nós podemos caminhar e desfrutar. Então, muitas vezes, a gente vive guiado por circunstâncias. Nós, sabe, até mesmo, às vezes, chegamos num novo ministério, pensando qual será o próximo ministério que iremos, se algo der errado aqui, se tivermos alguma frustração aqui. Mas precisamos voltar a nossa vida a ser guiado por aquilo que Deus está falando para nós e para o seu corpo hoje e agora, porque a palavra de Deus é uma realidade firme, é uma realidade que nos traz provisão, que nos traz direção, que nos traz paz e que nos traz sustento. A palavra de Deus nos chama a viver em outro nível, o nível onde a verdade dele sobre nós é mais forte do que aquilo que nós sentimos ou vemos, do que as pessoas que gostamos, do que se a nossa ideia é aceita ou não, mas é a verdade dele que precisa direcionar a nossa vida. Se Deus diz que somos filhos amados, então essa é a nossa realidade, mesmo quando nos sentimos excluídos, abandonados, mesmo quando queríamos que o nosso pastor nos ligasse, nos visitasse, mas não tem ligação e nem visita. Nós temos um bom pastor que tem cuidado de nós, e esse bom pastor é o próprio Cristo. Então, se Jesus diz que está conosco, isso não é algo que talvez ele estará conosco, é uma certeza, ele está conosco. É muito interessante o texto de Mateus 28, que é a grande comissão. Fala, olha, vão por todo mundo pregando, discipulando, batizando.
E aí, no final do texto fala, e eu estarei convosco todos os dias. Sabe, às vezes a gente se apega mais à grande comissão, que é algo que devemos nos apegar, do que a realidade de que Ele prometeu, que Ele estará conosco em todos os dias dessa jornada. Então, se Ele diz que está conosco, mesmo em meio ao vale, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio às tempestades e ventos fortes do mar, Ele está presente. Viver pela fé é alinhar as nossas atitudes e as nossas expectativas, pensamentos e decisões com o que o céu afirma e não com o que o mundo impõe ou nem mesmo com aquilo que nós achamos. Por isso, é essencial conhecer a palavra de Deus, se debruçar em estudar, compreender, esquadrinhar essas palavras aqui, porque ela revela aquilo que é real diante de Deus, mas também ter um espírito sensível e aberto para compreender o que Deus está falando e testificando através do seu corpo. Então, quando a gente escolhe viver segundo essa verdade, nós experimentamos não apenas leveza, mas experimentamos liberdade, transformação e firmeza, porque as verdades de Deus não mudam com as circunstâncias ou ventos contrários. Elas são inabaláveis, são eternas, são poderosas, são seguras, nos dão destino, paz e provisão, porque crer na verdade é viver não a realidade da terra passageira, mas é viver a realidade do céu, que é perpétua, inabalável, firme e constante. Não é ter a vida à mercê do que a gente sente ou vive, mas ter a vida num lugar seguro, debaixo daquilo que Deus já declarou sobre nós. Porque tudo aquilo que Ele diz não é uma mentira, é de fato uma verdade e uma realidade. Quero orar por você, Pai, obrigado pela sua palavra. Nós oramos para que a sua verdade cresça em nós. Santifica-nos através da sua palavra. Lava-nos com a sua verdade. Forma Cristo em nós e permita-nos viver de uma maneira consistente, constante, ouvindo e obedecendo a sua palavra, glorificando ao Senhor na medida que a sua verdade é impregnada em nós. Arranca os nossos medos, arranca as nossas falsas linhas de chegadas e seguranças. Queremos viver de acordo com a sua verdade, porque aquilo que o Senhor declarou desde a eternidade, como o Salmo 139 diz, que o Senhor tinha escrito e determinado os nossos dias antes mesmo de qualquer um deles existirem, que nós venhamos viver os seus dias sobre nós e não os nossos dias. Nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de viver sobre um firme fundamento, que é a tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, até o próximo episódio.